Boas tardes. Dando início nesse nosso encontro de hoje, vamos utilizando da prece para nos sintonizar com a espiritualidade superior. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos. Que assim seja. Então hoje, na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, caiu o capítulo 15, né? Fora da caridade não há salvação. E se destacam aqui dois trechos, né? Então vamos ao primeiro comentário a respeito do Evangelho propriamente dito. O necessário para salvar-se, o bom samaritano. Mas, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade, e serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era hóspede e recolheste-me, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e vieste ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, mas quando é que nós te vimos famintos e te demos de comer, ou sequiosos e te demos de beber? E quando te vimos hóspedes e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo, ou no cárcere, e te fomos ver? E respondendo o rei, lhes dirá: Na verdade vos digo que quantas vezes vós fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizestes. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, hóspede e não me recolhestes, está nu e não me cobristes, estava enfermo no cárcere e não me visitastes. Então eles também responderão dizendo: Senhor, mas quando é que nós te vimos famintos, sequiosos, hóspede ou nu, ou enfermo ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então lhe responderá ele dizendo: Na verdade vos digo que quantas vezes o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 15, versículo 31 a 46. Essa é a abertura do capítulo do Evangelho, né? E o que efetivamente coube a leitura de hoje é a caridade segundo Paulo, né? Que é a primeira carta aos Coríntios, né? Basicamente de 1 a 7 e o capítulo 13. Só que antes de lermos esse capítulo 13, que é um dos mais importantes do cristianismo, né? Vamos ler o 12, né? O capítulo 12 dessa carta aos Coríntios. Paulo, depois da sua fundação das congregações ou igrejas, que eram reuniões de pessoas, né? Ele acompanhava os encontros através da notícia daqueles que lá permaneciam, através de recados, cartas, né? E ele tomou conhecimento de alguns problemas que tinham nessa congregação de Coríntios, né? Então foi quando ele escreveu essa carta passando várias instruções comportamentais, né?
é a prática, a aplicação do cristianismo. Então, desde o comportamento entre familiares, entre os solteiros, os casados, instruções de como devem ser os comportamentos, né? Isso tudo compõe essa carta aos Coríntios, né? E é uma carta que serve de base até hoje para muitas religiões, não só a doutrina espírita, né? Não só no catolicismo, mas também em outras religiões cristãs, que ainda se apegam a algumas colocações expressas dele, né? Para nós aqui, o que chama a atenção é que até o capítulo 12 ele faz toda esse trabalho de orientação comportamental, né? E ele começa o capítulo 12 justamente assim: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Opa, então quer dizer que existiam os dons espirituais que se manifestavam naquelas congregações, naquelas igrejas. Quais são esses dons espirituais? Justamente a mediunidade, né? Não tinha esse nome, né? Mediunidade, mas eram esses dons espirituais que, quando as pessoas se reuniam, ocorriam as manifestações. Também nos capítulos anteriores, ele até instrui em relação, ou posteriores, em relação à quantidade de manifestações e tudo mais. Mas é interessante ele colocar aqui, eu vou ler alguns trechos, o capítulo inteiro está disponível no site para que vocês possam consultar caso queiram, né? Capítulo 12, versículo 2: sabeis que quando eres gentios pagãos, né, concorris aos ídolos mudos, conforme éreis levados. Ídolos mudos eram aqueles que estavam dentro do contexto do Império Romano, né, o deus enfim, Zeus, todos aqueles deuses que eram representados por estátuas, né, e eram mudos, claro, né, não havia nenhum tipo de manifestação, a não ser através dos seus oráculos em seus respectivos templos, né. Por isso, vos faço conhecer que ninguém falando pelo Espírito de Deus, Jesus é anátema, ninguém pode dizer Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, as manifestações, né, elas são do que ele denomina Espírito Santo, que é justamente o conjunto de espíritos, aquela pleiade, que se manifesta através dos seus seguidores, né? Ora, há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidades de ministérios, e um mesmo é o Senhor. Há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos nós, né? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito, pois há um... Então, até aqui, o que ele coloca? Que, apesar das manifestações serem diferentes, elas provêm de um mesmo corpo, que é o Espírito Santo, só que ele se expressa de diferentes maneiras, né? Pois a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro a palavra da ciência, segundo o mesmo Espírito, sim. A outro a fé no mesmo Espírito, e a outro dons de curar em um só Espírito, e a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro diversidade de línguas e a outro interpretação de línguas. Mas todas essas coisas operam um só e o mesmo Espírito, distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. Então, qual é o conceito dele? Que depois ele até faz uma analogia com o corpo humano, né? O Espírito Santo é um só e ele se manifesta nas diferentes formas de mediunidade, né? Profecias, falar por línguas, curar, interpretar as orientações, são expressões diferentes de um mesmo corpo esse chamado Espírito Santo. E o que aconteciam com esses membros da igreja? Cada um manifestava um dom, né?
E entre eles existia toda uma discussão sobre qual deles era o mais importante, né? Qual deles era o que mais deveria ter atenção. Por quê? Porque todos eles se achavam mais qualificados em relação aos outros por conta da diferença dos dons, diferença das mediunidades, né? E era uma discussão ferrenha, né? Era uma discussão muito importante. Então, para apaziguar, né, é onde ele escreveu essa carta. Eu pulei aqui a comparação do corpo, mas vamos para o final, né? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente um de seus membros. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. São porventura todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam todos? Mas desejei ardentemente os dons que são maiores, e ainda um caminho sobremodo excelente vou lhes mostrar. Então, né, como eu enfatizei, alguns achavam que os seus próprios dons eram melhores ou maiores do que os outros, né? E aí ele fecha essa discussão passando uma orientação, né? Uma instrução, né? Essa instrução, que é uma pérola do cristianismo, né? Alguns até colocam como classificado como um trecho próprio, chama-se o Cântico do Amor. Eu coloquei em duas versões, a versão aqui do próprio Evangelho segundo o Espiritismo e depois ela em versos, como muitos conhecem, né? Então ele coloca aqui: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como um metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente. Não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, essas três virtudes, porém a maior delas é a caridade. Capítulo 13. Agora a orientação dos Espíritos. São Paulo compreendeu tão profundamente essa verdade que diz: se eu falar a língua dos anjos, se eu tiver o dom da profecia e penetrar todos os mistérios, e tiver toda a fé possível ao ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda a crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Pois bem, então, vejam, primeiro destaque, esse cântico do amor é uma resposta, primeiro, às discussões
poderíamos chamar até mesquinhas, dos membros da igreja, acabando com essa ideia de que um tem um dom espiritual que vale mais do que o outro, que é uma grande bobagem, né? E ele estende essa orientação além, né? Quer dizer, não se restringe à questão dos dons espirituais, mas em si a todo aquilo que a gente faz. Tanto que ele coloca entre a fé, a esperança e a caridade é a mais importante. Comentamos já em outras oportunidades, vamos repetir de novo, né? Essas três virtudes, fé, esperança e amor, tá? Depois vamos falar sobre isso, são as chamadas virtudes na igreja de virtudes teologais. E qual que é a diferença das virtudes teologais das outras virtudes, que eu não vou lembrar? É que essas três virtudes, elas pertencem à característica do Espírito. Nós, quando criados, trazemos dentro de nós o reino de Deus, a centelha divina, a fagulha de Deus, através do que pelo menos essas três virtudes, fé, esperança e amor. Ou seja, isso não se aprende. Isso nós já trazemos por sermos filhos de Deus. O resto, tudo nós aprendemos através das reencarnações. Mas essas três, todo o Espírito possui, né? Todo o Espírito possui. Então, dessas três, que na verdade é uma só, é um conjunto só, que se divide em três por uma questão de lógica, né? Você tem lá o reino de Deus dentro de você. Agora, não dá para imaginar o reino de Deus sem fé, sem esperança, sem amor, né? Aliás, essa questão do amor, né, é um sentimento, como a gente discutiu na semana passada. Amor é um sentimento. E a caridade? Por que se traduz muitas vezes amor e caridade como sendo caridade? É porque a caridade é o amor em prática, né? É a expressão, é como o amor se manifesta, né? Porque amor é sentimento, então fé, esperança e amor, né? O amor sim é o mais importante e ele se expressa na forma de caridade. E todos nós, né, ainda que tenhamos, todos nós estamos encarnados, todos nós temos problemas de evolução, né? Problemas de limitações. Fomos criados simples e ignorantes, portanto não estamos completos, estamos desenvolvendo todas as outras virtudes, né? Aquelas que podem ser aprendidas, desenvolvendo a inteligência, a moral e tudo mais, portanto somos diferentes entre nós, e, portanto, incompletos. Se somos incompletos, temos que nos completar, e se temos que nos completar, estamos sempre mudando, nos transformando, e essa transformação nós esbarramos nas nossas limitações, e o enfrentamento dessas limitações nós chamamos de provas, que na verdade são lições, não são provas, são lições, né? Então, essas lições aparecem para que nós tenhamos que desenvolver a inteligência para superá-las, né? Agora, por que eu tenho que fazer? Como é que eu vou fazer esse enfrentamento? Mantenha a fé. Mantenha a fé. Porque se ela apareceu é porque você precisa. Então, ela vem de Deus, então aquilo não é para te castigar, é para que você aprenda a superar. Então, através da fé, né? E mantenha a esperança de que você vai superar aquela prova, você vai superar. E enquanto você não supera, você pratica a caridade com o próximo. E ao praticar a caridade com o próximo, você vai descobrir, não é que pode, você vai descobrir as formas de superar aquela própria prova pessoal, né? Então, existe todo um contexto, uma sequência, não como coisas estanques, mas como complementares de tudo aquilo que nós trazemos, que nós podemos chamar que é o nosso DNA divino. Tudo bem? Então, se tiverem oportunidade de olhar no site, vão ver, inclusive, esse cântico do amor na forma de versos, né? E é muito interessante, para que a gente possa refletir. Então, prazer em revê-los, boas tardes e até o próximo encontro. Boa tarde a todos.
Nós hoje trouxemos do livro Diálogo dos Vivos, que é um livro que tem mensagens através da psicografia ali do Chico Xavier, de Herculano Pires também, que estão condensadas nesse livro. E há uma mensagem bastante interessante que fala sobre a paz de Emmanuel, mas antes disso o irmão Saulo ele faz um comentário sobre a paz, né? Ele diz que todos nós queremos paz e vivemos em guerra. Essa contradição milenar que caracteriza a imperfeição moral dos homens foi bem definida pelo apóstolo Paulo quando ele escreveu: Miserável homem sou, que não faço o bem que desejo, mas o mal que não quero. Repetindo: miserável homem sou, que não faço o bem que desejo, mas o mal que eu não quero. Se ele próprio, o abnegado servidor do Evangelho, que tudo deixou para seguir o Cristo e propagar a sua mensagem, sentia na carne essa contradição, quanto mais a sentirão os que, como nós, 2000 anos depois, ainda não aprendemos a soletrar a palavra básica do ensino evangélico, que por sinal se constitui de apenas 2 sílabas: amor. Há criaturas que se desesperam ante confrontos dessa natureza. Então essa luta entre aquilo que nós somos e aquilo que nós gostaríamos de ser, ela é peculiar a todos nós aqui na Terra, né? E ainda bem que existe essa luta. O problema é quando nós nos acomodamos, nós nos sentimos ali criaturas superiores, que não temos muito o que mudar, né? Como diz um livro de Emmanuel, em que ele fala que agimos às vezes como crianças habitando ali castelos, ou seja, achamos que os outros que têm que mudar, que têm que se adaptar a nós, e não percebemos a necessidade da mudança própria. Então esse conflito, ele é muito natural, ele é até saudável, né? O grande desafio é que a gente faça essas mudanças sem ali ficar com um sentimento destrutivo de remorso, de menos-valia, achando que não consegue nada. Então nem um extremo daquele que se acomoda e nem o outro extremo também daquele que se cobra ali excessivamente, que nunca está satisfeito com nada que faz, que nunca se julga digno de receber absolutamente nada. Então os dois extremos, eles não são saudáveis. E a mensagem de Emmanuel, que chama Recanto de Paz, ele nos diz: a quem pergunte como servir a causa da paz. Semelhante tarefa não é privativa daqueles que se encarregam da direção do mundo? A paz no mundo, no entanto, é a soma de todos os esforços das criaturas nos domínios da pacificação. Reflitamos nisso e atendamos a nossa parte quanto se nos faça possível. Então a paz que nós todos buscamos, que desejamos para o mundo, ele é o reflexo de cada um de nós. Então qualquer um de nós, quando nós chegamos na nossa casa, quando nós vamos na padaria, no mercado, nós estamos carregando ali as nossas vibrações, as nossas influências, né? E que se são boas, elas ajudam a sanear aquele ambiente, elas ajudam a melhorar a vibração daquele local. E o oposto também é verdadeiro. Quando chegamos irritados, impacientes, isso igualmente tem um impacto muito grande nas pessoas que convivem conosco, ou até também para os desencarnados. E quantas vezes chegamos em casa, falamos: poxa, você está me irritando, quando na realidade nós estamos irritados e atribuímos isso às pessoas que nos cercam. Então ele diz que essa paz é a soma de todos os esforços das criaturas. Ele diz: acende no cérebro a luz do pensamento reto, transforma o trabalho de cada dia num cântico de bênçãos. Às vezes só da gente pensar na palavra trabalho já pensa: poxa, dá trabalho, né? Cansa. Mas se nós encararmos o trabalho como uma oportunidade, como uma bênção, pensarmos: ainda bem que eu tenho uma saúde, ainda bem que eu tenho uma lucidez, ainda bem que eu tenho um pensamento que me permite ali fazer uma série de coisas, nós vamos deixar então de reclamarmos tanto, né, e vamos valorizar mais aquilo que já temos na mão. Então não pensarmos naquilo que gostaríamos de fazer, né, naquilo que sonhamos, mas pensarmos: o que eu posso fazer
com aquilo que eu já tenho, com aquilo que está nas minhas mãos, no local onde eu estou, e não naquilo que eu gostaria de ter ou onde eu gostaria de estar. Ele diz: observa os compromissos assumidos por leis da própria consciência. Transita nas vias do bem aos semelhantes. Respeite o tipo de existência que os outros escolheram para si mesmos, como desejas que a tua própria vida seja respeitada. Então fazemos muita questão de que as pessoas respeitem a nossa vida, as nossas escolhas, mas por vezes nós nos irritamos, nos incomodamos, porque gostaríamos que os outros pensassem ou fossem exatamente como nós, esquecidos de que essa diversidade muitas vezes ela é saudável, até para que nós aprendamos a respeitar pontos de vista diferentes dos nossos, sem exigir que o outro pense ou tome a mesma atitude. E falamos, olha, se eu fosse tal pessoa eu faria isso. Ninguém garante que naquela mesma situação, naquele mesmo contexto, nós tomaríamos a mesma atitude. Empatia, né, não é só se colocar no lugar do outro, mas também é entender que o outro toma as decisões que ele acha que são melhor, ainda que não fossem as decisões que nós tomaríamos. Então existe esse conceito mais amplo de empatia, que não é só se colocar no lugar do outro, mas é tentar compreender por que ele tomou determinadas atitudes, determinadas decisões, que naquele momento foi o que a pessoa achou que seria melhor para a própria vida. Ele diz ainda, dentro de todo esse contexto da paz, né? Ergue em ti um sinal vermelho para comentários infelizes. É bem interessante essa imagem, né? Ergue um sinal vermelho, um farol, um semáforo ali com a luz vermelha, quando pensarmos em fazermos algum comentário infeliz, uma reclamação, sobretudo no momento em que nós vivemos, é fundamental que nós nos alimentemos de esperança, de coisas boas, de boas notícias. Então, muito cuidado com aquilo que sai ali da nossa boca, com os nossos comentários ali, trazendo à tona situações difíceis, que muitas vezes podem nem ser ali fruto da verdade, mas que tantas vezes sentimos um certo prazer em atrair a atenção das pessoas, comentando alguma coisa que é desagradável, que é infeliz, né? Então aquilo pode ser até um fato bastante interessante, que, como foi dito, atrai ali a atenção do outro. Mas quando nós vamos embora, que tipo de influência nós deixamos ali? Às vezes mentes ali preocupadas, mais deprimidas. Então vejam, que nós somos uma usina de uma fonte extremamente poderosa, que nós podemos pensar ou falar coisas que deixam ali o bem, ou comentários, como ele fala, infelizes. Ele diz ainda, dentro do contexto da paz: hospitaliza agressores e maldizentes em tua clínica de orações. Então, se nos sentimos agredidos, ou se passamos por situações de pessoas que falam mal de nós, olha que interessante essa expressão, hospitaliza, né? Coloque num hospital, não no sentido da humilhação, olha, essa pessoa ela é uma doente mental, não, né? Encarando ali o outro como até um doente, assim como todos nós somos, que há momentos que, por mais saúde que nós tenhamos, há aqueles momentos que precisamos de um médico, aqueles momentos em que nos sentimos doentes, que nos sentimos enfraquecidos, e assim como o outro se sente, nós também nos sentimos, assim como nós nos sentimos, o outro também tem ali os seus momentos de dificuldade. Então ele fala, hospitaliza agressores, né? Pense ali no outro como alguém que age. Muitas vezes as pessoas erram não tanto por maldade, mas por falta de maturidade, por falta de conhecimento, né? Que talvez só o tempo, só a vida possa ali trazer aquela maturidade que nós também muitas vezes não temos. Então ele diz, hospitaliza os agressores na tua clínica de orações. Ou seja, ore pelo outro, peça para que o outro retome ali a serenidade, porque hoje é o outro, amanhã somos nós, ou talvez hoje somos nós ali, os necessitados de que alguém tenha essa paciência, que alguém nos perdoe, que alguém faça uma prece por nós.
Não desperdices a riqueza do tempo comprando remorso com queixas inúteis. Falamos um pouco atrás sobre isso, sobre as queixas ali inúteis e improdutivas, em que perdemos um tempo nosso e do outro, um tempo valioso. E que ele fala do remorso, para que lá na frente nós possamos olhar para trás com a consciência tranquila. Porque talvez a gente reclame de tanta coisa e não perceba que há tantas outras que são boas, que acontecem, que poderíamos agradecer, mas às vezes nos atemos num fato pequeno, numa decepção ali pontual que aconteceu naquele dia, que poderemos seguir adiante, mas ficamos remoendo, reclamando, repisando aquilo, e com isso perdemos um tempo precioso, que poderia ser canalizado ali para tantas outras coisas. Ele diz: veste a armadura da paciência, para que consigas agir e reagir construtivamente onde te encontrares. Então, mais do que nunca, a vida tem nos pedido muita paciência. Paciência com cada um de nós, com as nossas próprias irritações, a paciência com o outro, E a gente tem visto a dificuldade muito grande de todos no sentido dessa paciência mesmo, dessa serenidade, de não nos deixarmos levar ali por essa ansiedade tão grande que, se a gente não tomar cuidado, nos domina, vai ali minando a nossa resistência. Então ele fala essa paciência para que a gente possa agir e reagir construtivamente, porque se não tomarmos cuidado, nós vamos só reagindo. Aquelas situações em que a gente fala: poxa, por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Por que eu me exaltei? Por que eu perdi a minha cabeça? Então, e situações até que vêm na nossa mente: não fale isso, não diga isso, não se exalte, Mas quando a gente percebe, nós já falamos, nós já tomamos ali uma atitude, às vezes violenta. Então, o cuidado ali para que tenhamos a paciência com o outro e também a paciência conosco mesmo, porque ainda é da nossa natureza, ainda é da nossa luta os erros e acertos, Então não exijamos do outro, como não exijamos de nós também uma perfeição que ninguém tem. Instala a boa palavra nas estruturas verbais que te manifestam. Ouve com atenção, aguardando sem pressa a tua vez de falar. Vejam, coloquem boas palavras ali, quando falarmos. E olha que interessante essa frase tão necessária atualmente. Ouve com uma atenção, aguardando sem pressa a tua vez de falar. E como ainda é comum, alguém está falando, a gente nem ouve o que a pessoa fala, a nossa cabeça já está ali acelerada, já pensando numa resposta, Isso quando a gente pensa, porque às vezes o outro começa a falar, nós já interrompemos. E olha que exercício interessante. Quando alguém estiver falando, tente ouvir com atenção, para entender, porque às vezes a gente nem ouve. Se não ouve, a gente nem entende e muito menos compreende o que está ali, o que o outro quer dizer, ou o que está atrás daquelas palavras. Então, ouvirmos com atenção, aguardando sem pressa a nossa vez de falar. Porque se a gente deixa que a pessoa fale até o final, assim como se as pessoas deixem que a gente fale até o final, isso vai melhorar muito a nossa comunicação. E é impressionante como a gente tem tido problemas nesse sentido, de deduzir o que o outro está pensando, de achar que o outro tem uma posição, quando na verdade a gente não ouviu, não deu a oportunidade para que alguém termine ali, até uma frase, quanto mais ali uma conversa que poderia ser esclarecedora. Então, vamos ouvir ali com atenção, para depois falarmos aquilo que tem que ser dito. Não desconsideres pessoa alguma, ou seja, não se ache nem mais nem menos do que ninguém, não humilhe ninguém. Tem esse exercício de encarar todas as pessoas como filhos de Deus que somos. Resguarda no arquivo da prece os obstáculos e problemas que te desagradam, a fim de que não destaques por motivo de aflição nas estradas alheias. Então é muito natural que aqueles que temos maior intimidade, maior confiança,
que eventualmente falamos ali alguma coisa que nos incomode, mas ele fala que há muita coisa que a gente tem que guardar no arquivo da prece, né, para que a gente não seja ali um motivo de aflição na vida das pessoas, né, não sobrecarregamos os outros ali com reclamações rotineiras, descabidas até, né, mais uma vez reforçando, é natural e é necessário até que em alguns momentos a gente tenha ali um ombro amigo, alguém que nos ouça, mas essas queixas, elas não podem ser ali um hábito constante, né, sobrecarregando aquele que nos quer bem. Aceita os outros tais quais são, sem o propósito de corrigi-los ou aperfeiçoá-los à força. Então, aceitar os outros tais quais são, não exigir do outro alguma coisa que ele não pode dar naquele momento. Aquilo que a gente falou no início, mas eu faria isso, eu tomaria tal atitude, mas talvez aquilo que a pessoa está fazendo naquele momento é o melhor que ela pode fazer. Talvez ela esteja no seu limite tentando fazer o seu melhor. Então não exija do outro, né, uma mudança que ela é lenta, ela é gradual. Talvez essa pessoa esteja lutando assim como nós estamos ali lutando. Então ele nos recomenda, aceita os outros tais como eles são, sem querer corrigi-los à força, né, porque tudo tem em seu tempo. Auxilia sem cobrança. Como é difícil, né? Porque nós ajudamos, mas aquilo fica guardado na manga. Lá na frente a gente fala, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então ainda é uma luta para todos nós fazermos alguma coisa sem exigir que o outro faça ali o mesmo por nós. Não solenizes as provações de que necessitas para melhorar o próprio caminho. Quando ele diz aqui não solenizar as provações, tem um pouco a ver com o que foi falado antes, é não supervalorizar ali as nossas dores, não criar um drama em tudo que acontece, né? Então, esse solenizar, valorizar, cultuar até, cultivar as nossas provas como pessoas sofredoras, como vítimas, né? E quando mergulhamos nessa situação de vítima, nós abrimos mão da nossa própria capacidade de reagir, sentindo ali que somos reféns daquilo que acontece fora. E talvez tenhamos tanto amparo, tanta ajuda, mas o Evangelho nos ensina, né? Quando os Espíritos falam, ajuda-te e o céu te ajudará. Quando eles falam, nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Ou seja, tem ali um se, né? Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Então, nós queiramos de fato essa força em empregar, porque aí não tenhamos dúvida que vamos receber esse amparo. Diante das ofensas, imuniza-te na terapêutica do perdão, né? Felizes são as situações em que a gente consegue ali perdoar, deixar uma mágoa, parece que tira ali uma tonelada das nossas costas, né? A gente quebra aquele vínculo que nos sufoca, que dói o peito, que deixa a boca seca, né? Que às vezes perdura por dias, por semanas, por anos, até por muitas encarnações. Então, quando a gente consegue esse perdão, pedindo a Deus que nos ajude, tentando entender o outro, isso faz um bem gigantesco para a nossa saúde, para a nossa alma. A partir daí nós começamos a caminhar com mais tranquilidade. Espera um momento propício destinado a esclarecer o ponto difícil que haja surgido em teu relacionamento com os demais. Ou seja, se é uma situação muito difícil, muito complicada, aguarda um momento melhor para falar aquilo, para que a gente saiba qual é esse momento, quais são as melhores palavras. Às vezes a gente não aguenta, tá? Eu preciso esclarecer isso, eu preciso me defender. E ele nos recomenda, espera um momento propício, né? Então peçamos a Deus essa serenidade para sabermos qual é o melhor momento para falar alguma coisa e quais são as palavras que serão utilizadas. Não mentalizes o mal com inquietações imaginárias, e sim colabora na construção do melhor que deve acontecer. Então nós podemos ali pensar no mal, imaginarmos tanta coisa difícil que as pessoas estão conspirando contra nós, e quantas vezes
Essas são inquietações imaginárias, né? E que a gente acaba atraindo porque achamos o tempo inteiro que alguém conspira, que alguém, né? E perdendo tanto tempo com isso, nós tiramos ali o olhar, o foco daquilo que interessa, que são tantas coisas que a vida espera de nós, e a gente está preocupado com o que os outros estão achando, estão pensando, estão tramando. Então, ele fala, não mentalizes o mal com inquietações imaginárias, mas colabora na construção do melhor que deve acontecer. Serve sem dependurar algemas o pulso dos teus irmãos. Serve, ajuda, mas não prenda ninguém ali, cobrando, querendo que a pessoa seja ali um eterno devedor daquilo que foi feito. E prosseguindo adiante, converte-as em coluna da segurança geral. Em verdade, a providência divina não pede para que te transformes de imediato numa estrela que dissipe as sombras da perturbação, onde as sombras da perturbação estejam dominando na terra. O céu espera que sejas hoje, onde estiveres, um recanto vivo da paz. Então, refletindo sobre a paz, vamos então encerrando a nossa reunião, sempre gratos a Deus. Que luz se faça em nossos lares, que luz se faça em todos os lares da terra. Pai nosso que estais nos céus, está em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, soberana, justa, na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixe, Pai, cairmos em tentações e novos erros, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa tarde para todos nós.